amigos do NeuroRádio em Pauta, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos discutir a terminologia usada nos laudos de tomografia computadorizada de crânio. Muitas vezes a gente vê palavras como hipodensidade e hiperdensidade, mas o que elas significam dentro da fisiopatologia da doença? Não basta só saber fazer o exame e saber como o paciente fica lá dentro. A gente tem também que saber como interpretar, e é sobre isso que a gente vai discutir agora, além dos conceitos básicos de anatomia topográfica, usando os cortes axiais de tomografia computadorizada. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e receber as notificações de tudo que está acontecendo por aqui. Vamos lá? Agora a gente vai abordar um pouco o tema de como avaliar a TC, e partindo do princípio de qual é a terminologia utilizada no laudo. E no laudo a gente vai vir sempre falar densidade. E aí vai falar que uma lesão é hipodensa ou que uma lesão é hiperdensa. As lesões hipodensas, como a gente está vendo aqui, elas estão mais voltadas na escala de cinza para o cinza escuro, em direção ao preto. E elas vão basicamente representar mais acúmulo de líquido no tecido cerebral. Dentre as principais causas desse acúmulo, a gente tem que citar o edema citotóxico, como a gente vê aqui, extensa área hipodensa, córtico subcortical, que é a característica mais clássica do AVC, que leva a esse edema citotóxico por conta da disfunção de membrana celular e aí um influxo incoordenado de água dentro da célula e aumento também da permeabilidade com o aumento do espaço extracelular. A gente tem o edema vasogênico, e aí esse edema está relacionado basicamente à permeabilidade capilar. Se você tem um aumento daquela permeabilidade por algum processo inflamatório, infeccioso ou tumoral, do tipo metástase, por exemplo, que você quer aumentar o influxo inflamatório ali naquela região de células inflamatórias, você alarga os orifícios da barreira hematocefálica e você permite que entre água. Mais uma vez a gente está vendo água acumulada no parênquima. Só que o edema vasogênico, ele faz esse aspecto digitiforme porque a água ocupa basicamente o lugar da substância branca e não da substância cinzenta. Então a gente tem esse aspecto de dedos, realmente, por isso digitiforme, onde o córtex fica preservado e a hipodensidade fica limitada à substância branca, e aqui a gente consegue ver a lesão captando contraste. Então chama muitas vezes a lesão é pequena, a gente só vê quando capta contraste, mas chama muita atenção o edema vasogênico que faz ali em volta por conta da hipodensidade. E um outro padrão comum da gente ver hipodensidade é o padrão da infiltração tumoral. Aí a gente vai falar basicamente dos tumores primários do sistema nervoso central, como os gliomas. E vai ser um meio do caminho entre esse padrão do aspecto do edema citotóxico e esse padrão do aspecto do edema vasogênico. Muitas vezes a gente vai ver uma hipodensidade bem marcada em áreas que têm acometimento cortical associada com áreas que não têm acometimento cortical. Muitas vezes é difícil para quem não é o especialista, para quem não é radiologista, conseguir definir se isso aqui não é um AVC, por exemplo. Ou se aqui, no exame sem contraste, não é um edema vasogênico e tem uma lesão ali que a gente não está vendo. Então esse é um padrão de mais difícil determinação e é importante a gente saber também que ele representa um achado de hipodensidade na tomografia computadorizada. Pensando pelo outro lado agora, os achados relacionados à hiperdensidade, a gente tem que pensar que dentro da escala de cinza o que é hiperdenso vai estar indo em direção ao branco, que é o osso, como a gente vê aqui. Então, a gente tem as calcificações, e aí calcificações bem características, clássicas, comuns da população, é a calcificação da glândula pineal, como a gente vê aqui, e focos de calcificação nos plexos coroides. Outra causa importante de hiperdensidade é o sangue, e aí são os hematomas. Muitas vezes a gente procura afastar as hiperdensidades para poder tratar uma doença, como a gente faz no AVC, por exemplo. Afasta que é sangue para poder usar o trombolítico, mesmo que a gente não identifique a hipodensidade do edema citotóxico. E lesões que tenham alto conteúdo proteico, esse aqui é um exemplo de cisto coloide, acontece ali na topografia do terceiro ventrículo. Então, alto conteúdo proteico, barra acúmulo de melanina, barra acúmulo de mucina. Então, pensar que metástases, por exemplo, de melanoma, de tumores mucinosos do trato gastrointestinal, essas lesões podem ser espontaneamente densas ou hiperdensas, como a gente chama, mesmo no exame sem contraste. É importante definir que não é contraste, que é hiperdensidade, e jogar nesse grupo seleto de alterações que tem essa espontaneidade de aumento de densidade.
Vale lembrar que a maioria das lesões é hipodensa. A maioria das lesões leva a um acúmulo de água de alguma forma anárquica ali naquele tecido. É mais difícil a gente pensar em lesões hiperdensas. Então, quando a gente identifica a lesão hiperdensa, a gente fecha dentro de um ciclo e isso diminui o nosso diagnóstico diferencial considerando só a hipodensidade. Depois a gente vai usar as características semiológicas da lesão para poder definir dentro de que grupo, de que principal síndrome aquela lesão ali se enquadra. Se é uma síndrome de tumor, de tumoral, se é uma síndrome vascular, se é uma síndrome infecciosa, enfim, dentre os principais acometimentos que existem no sistema nervoso central. Uma maneira bem interessante da gente avaliar aquele tecido na tomografia é usar a escala de unidades Hounsfield. Isso é um recurso que a tomografia tem, que a ressonância não tem, que permite que você coloque um ROI. O que é o ROI? É uma área de região de interesse. São aqueles círculos que a gente coloca nos tecidos e determina qual é a densidade. Então, existem densidades bem estabelecidas e que vão se correlacionar com os padrões que a gente acabou de ver. Então, o meio de contraste ele é bem branquinho e ele tem uma unidade Hounsfield alta, branca e brilhante. O osso é bem branco também, como a gente vê aqui. A água e as partes moles tem uma densidade intermediária. Normalmente a água, o líquor, ele vai ser mais pretinho. E as partes moles vão tendo cor em direção ao branco à medida que a composição tecidual altera e se torna mais compacta. A gordura ela tem uma densidade negativa e ela vai ter uma tendência a ser mais preta que o líquor. E o ar, que é o mais preto de todos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, talvez fique muito pequeno o valor para vocês identificarem, mas a gente tem que olhar aqui a densidade média, por exemplo. Esse ROI aqui, que está na substância branca, e a gente identifica aqui a diferença da substância branca para cinzenta. A substância branca tem mais gordura, por isso ela é mais preta que o córtex, que é uma área mais compacta. Então a substância branca vem nessa direção e a substância cinzenta vai nessa direção na escala de densidade. Então aqui na substância branca a gente tem uma densidade média de 20, ao passo que no córtex a gente tem uma densidade média de 30 e no músculo a gente também vai ver 30 a 40. Na gordura, como é essa aqui, a gente tem uma densidade negativa em torno de menos 60, menos 80. E no osso a gente tem uma densidade extremamente positiva, aqui uma média de 120. Então, se você está em dúvida se aquele tecido muitas vezes tem calcificação, tem gordura, um tecido que tem gordura de permeio, e aí a gordura vai ficar muito parecida com o líquido, a gente não vai ter, elas vão estar muito hipodensas, muito mais em direção ao preto, e a gente não consegue estabelecer se é líquido ou se é gordura, e o componente gorduroso às vezes traz uma ideia de benignidade para a lesão, é importante a gente determinar. Você coloca o ROI, você vê que tem uma densidade negativa de permeio, você consegue sugerir no laudo que determinada lesão tem um componente gorduroso associado. O líquido aqui, a gente está vendo que tem uma densidade de 3, o líquor, e o foquinho de calcificação do plexo coroide chega a uma densidade de 100. Então é bem interessante a gente usar, você pode usar como ROI, você pode usar como um ponto e determinar qual a densidade ali naquela região. O vaso, e aqui está bem um pontinho em cima da basilar, sem contraste, só porque o sangue já é uma estrutura espontaneamente mais densa na tomografia, tem uma densidade média de 44. A musculatura de 30, e aqui como a gente vê o ar, menos 827. Então ele está aqui nessa escala do muito preto, chegando a menos 1000. Então, o uso da escala de densidade de Hounsfield ajuda a gente a determinar, dentro daqueles padrões de hipodensidade ou de hiperdensidade, se você ficou em dúvida, por exemplo, se é uma calcificação ou se é só um sangramento, se já tem calcificação associada ou não, se a lesão tem gordura associada ou não, principalmente para fazer o diagnóstico diferencial com o líquido. Então, é uma ferramenta bem interessante que só existe no ATC. Na ressonância, a gente não consegue extrair esses valores de densidade tecidual e de diferenciação do tecido dessa forma. A gente vai usar a combinação de sinal em várias sequências para determinar que tecido é aquele que está sendo identificado em determinada lesão. Então vamos começar a ver os exemplos. Esse aqui é um exame então de tomografia normal, a gente vai ver essa diferenciação córtico-subcortical, a gente vai ver o líquor bem hipodenso preto e a gente vai ver o osso bem branquinho, bem hiperdenso, vamos falar assim.
É possível a gente colocar no que a gente chama de janela óssea, porque o osso, daquele jeito, com a janela estourada, como a gente chama, muito branco, a gente não consegue ver lesão. Não consegue ver lesão infiltrativa, não consegue ver fratura, não consegue ver nada. E aí a gente coloca nessa janela óssea, ela é feita na mesma aquisição, é só mudar o filtro que a gente chama, o padrão de imagem na máquina, e a gente consegue perfeitamente identificar, por exemplo, a tábua interna, a tábua externa e a díploe. Se a gente colocar um ROI aqui no meio da díploe, a gente vai ver que ele tende a ter uma densidade mais baixa, porque ele tem gordura, então ele é gordura com osso. O negativo, o muito negativo com o muito positivo, vai fazer uma unidade Raunso mais intermediária de densidade. Se a gente colocar, por exemplo, na região mais compacta, ele vai estar lá perto dos 1000, do mais 1000, né, do 800, de uma densidade muito mais alta. Então esse é o padrão de uma tomografia computadorizada com contraste. A gente vê o contraste predominantemente dentro dos vasos, dentro dos seios venosos ou, se houver captação, ao redor de uma lesão. Agora eu queria falar um pouquinho da anatomia básica da tomografia, para a gente pelo menos já ter uma ideia das principais estruturas a serem avaliadas. Isso aqui não é um vídeo direcionado para neuroanatomia, mas só para a gente conseguir já ter um panorama geral de como olhar uma tomografia computadorizada de crânio. Então aqui a gente está num corte axial, daqueles que a gente faz com pacientes deitados sendo fatiado. Num corte mais alto, então assim, mais no topo da cabeça, a gente vê aqui mais as regiões frontais, a definição do sulco central vai determinar as regiões parietais. É importante ver que existe essa diferenciação córtico-subcortical. Como eu falei, a substância branca ela é mais hipodensa que o córtex. Esse é o normal. E é importante a gente ter esse gradiente de diferença de densidade para determinar, por exemplo, se o córtex está doente, como acontece no edema citotóxico. E é desse gradiente de diferença que a gente consegue determinar quem é edema citotóxico, quem é edema vasogênico. E aí, fechar o diagnóstico em direção a diferentes síndromes clínicas e síndromes radiológicas que estejam acontecendo. Num corte um pouquinho mais baixo, já começa a aparecer os ventrículos laterais, o corno frontal e aqui o corno temporo-occipital. Aqui nesse corte é importante porque a gente já consegue ver diversas estruturas que são possíveis na tomografia. Reparem que dentro da hipodensidade da substância branca tem áreas que são mais hiperdensas. Se elas têm uma densidade semelhante ao do córtex, a gente tem que pensar que a gente está no corte que vê a substância cinzenta profunda, como a gente chama. E aí aqui a gente consegue identificar bem a cabeça do núcleo caudado, o tálamo aqui posteriormente, o putame com o globo pálido aqui fazendo o triângulo, e entre essas estruturas tem uma linha hipodensa que é o braço anterior e posterior da cápsula interna. Então é extremamente importante a gente reconhecer essas estruturas, porque na escala de Aspect, por exemplo, do AVC, a gente tem que saber olhar esse corte e reconhecer onde tem hipodensidade. E para não achar que está estranho, porque existe uma hiperdensidade no meio da hipodensidade, é saber que existe substância cinzenta profunda dentro daquela estrutura de substância branca que a gente estava vendo, por exemplo, no corte mais acima. Então é importante a gente reconhecer essas estruturas nesse corte. Aqui é a região frontal, aqui a gente já começa a ver a entrada da cisura silviana, ó, o córtex da ínsula, aqui a porção temporal e aqui já a transição temporo-parieto-occipital. Descendo mais um pouquinho, a gente já está num corte mais baixo, começando aqui a mastóide. Reparem que a gente já está vendo o pavilhão auricular e a gente já está vendo aqui o arzinho da mastoide dentro do osso temporal. A gente identifica aqui o corno temporal dos ventrículos, aqui mais evidente a região temporal, a região frontal opercular, são duas regiões bem importantes de avaliar, por exemplo, no trauma, que é onde tem o cisalhamento. Então, numa avaliação de tomografia computadorizada de emergência pós-trauma, olhar essas regiões para ver se não tem contusão do parênquima cerebral ali. Aqui o tronco cerebral, então fazendo o desenho do mesencéfalo. Aqui já tem a estrutura começando o hipocampo aqui nessa região mesial do lobo temporal. E aqui já é uma marca do cerebelo. No corte mais baixo, aí a gente já está chegando bem na base do crânio, aqui é a mastoide, que a gente já vê o clivos aparecendo, a margem mais anteroinferior dos lobos temporais, uma pontinha de corno temporal do ventrículo lateral aqui ainda, a margem mais baixa das regiões frontais e aqui o cerebelo
com os pedúnculos cerebelares médios, eles são substância branca, e aqui essa densidade semelhante ao do córtex, que é o parênquima cerebelar em si, que é substância cinzenta também. E aqui o tronco cerebral, a ponte e a basilar passando aqui anteriormente. Então esses são os highlights principais da anatomia axial da tomografia computadorizada de crânio. Lembrando que como a gente faz aquela aquisição helicoidal, a gente adquire um bloco de cérebro, a gente pode reformatar em outros planos. Isso inclui o plano coronal, que é feito assim, de frente para trás, e o plano sagital, que é feito de um lado para o outro. Então, no plano coronal, aqui eu trouxe um exemplo mostrando os ventrículos laterais, a região temporal, a região frontal. E aqui, por exemplo, a gente vê o hipocampo e a cisura coroideia aqui. Se a cisura tem líquor, vai ter hipodensa. Cisura coroideia ao redor do hipocampo. E no plano sagital é um plano interessante para a gente ver o corpo caloso, as relações supra-infratentoriais, aqui o tentório cerebelar, com a região occipital, a região do precúneus, que é uma região interessante para a gente ver os surcos corticais no paciente que tem demência, por exemplo. Aqui já a região frontal, o tronco cerebral, aqui faz o desenho do mesencéfalo, ponte e bulbo, o cerebelo. Aqui, esse pretinho em formato triangular é o quarto ventrículo e aqui a gente vê o aqueduto cerebral. Então, estruturas chaves que vão estar envolvidas nos principais processos fisiopatológicos, por exemplo, de um paciente que chega na emergência com alguma alteração. Seja ele com dor de cabeça, com alteração visual, com paresias, com hemiparesias. Uma das grandes limitações da tomografia é a avaliação de fossa posterior, nessa questão de identificação de pequenas hipodensidades. Mas é importante a gente avaliar a fossa posterior, por exemplo, no plano sagital, para ver as herniações de tonsila, as reduções de amplitude de fossa posterior, todo o efeito compressivo que pode ter aqui naquela região e que uma terapia imediata vai salvar a vida do paciente, principalmente nesse contexto emergencial. Eu queria agradecer a vocês por ficar comigo no canal. Sejam sempre muito bem-vindos. Não se esqueçam, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, suas dúvidas. Isso tudo é muito importante para a gente fazer esse canal cada vez melhor para você. Muito obrigada e até a próxima.